A psico-oncologia é uma área de atuação muito especial, que ela intervém como interface entre a oncologia e a psicologia. Ou seja, a oncologia é a especialidade médica que trabalha com o paciente com câncer, e a psicologia é a intervenção focada em cuidar da saúde mental do ser humano. A psico-oncologia trabalha nesses dois ambientes, ou seja, intermediando essas questões para que o paciente e a família do paciente com câncer possam ser beneficiados, avaliados e tratados devidamente nas demais etapas do tratamento, nas diversas etapas que eles possam enfrentar, seja no começo, no meio ou no fim dessa jornada. Ela atua de diversas maneiras, ou seja, geralmente as pessoas quando falam de psicologia, elas pensam muito a respeito da psicoterapia ortodoxa, que você vai para o local onde tem o divã, com o seu psicólogo, né? E ela é um pouco mais abrangente, ela foca num olhar mais hospitalar, ou seja, é uma intervenção breve, focada na questão realmente relacionada ao câncer. Ela não atende apenas o paciente com o câncer, mas também a sua família, porque é uma doença na qual não somente o paciente que está com a doença está passando pelo processo da dor, mas também toda a família, nas diversas dimensões que a dor existe, ou seja, a dor social, a dor psicológica, a dor emocional, né, a dor financeira, a dor profissional. Nós precisamos muitas vezes entender que a psico-oncologia ela pode ser aquela conversa que acontece na recepção, quando você acolhe um paciente que está fragilizado, ou numa avaliação inicial com equipe multidisciplinar, interdisciplinar, quando a pessoa chega na clínica para poder fazer todo o processo de tratamento, ou seja, ela começa a se ambientar, a psico-oncologia auxilia o paciente, a família a se ambientar nessa nova realidade. Ela também atua nos momentos de início de tratamento, como quimioterapia, ou seja, pré-químio é uma fase de muita ansiedade, pré-radioterapia é um ambiente de muita ansiedade, porque essa pessoa ela se depara com uma realidade desconhecida, um lugar onde ela nunca habitou. Então é um deserto árido que necessita de cuidado, de acolhimento, de atenção. O psico-oncologista, ele atua também nas diversas etapas do tratamento, ou seja, não somente nas químios, nas rádios, nas avaliações iniciais, mas também nos momentos de pré-cirúrgico, nos momentos de cirurgia, pós-cirúrgico, nos hospitais, nas clínicas especializadas, nos serviços privados e nos serviços públicos de oncologia. Nós, psico-oncologistas, trabalhamos também os momentos, às vezes, um pouco mais difíceis para as famílias, quando se trata de perdas, terminalidade, quando não se consegue obter a cura como almejada, ou também quando essa pessoa ela consegue entrar num processo de remissão, onde a doença ela se estabiliza, não tem mais progressão de doença, então essa pessoa ela passa a ter que resgatar uma vida profissional, uma vida social, e aí então o psico-oncologista ele faz esse suporte para que esse paciente e sua família consigam, como sobreviventes a essa jornada, continuar a caminhada da vida. Por que ser acompanhado por um psico-oncologista? Geralmente, quando se depara um ser humano, se depara com uma situação de enfermidade, ou seja, física, a primeira coisa que se quer resolver é a dor física, ou seja, tem um problema, vamos fazer exames, vamos sanar isso aqui porque isso pode levar à morte, e é verdade, não podemos desconsiderar, porque o câncer é uma doença que ela é considerada de alta complexidade, ou seja, o benefício de cuidar das questões físicas é primordial ser identificado aqui, mas o psico-oncologista ele surge como um suporte a esse paciente que muitas vezes não consegue, de alguma forma, se adaptar àquela circunstância imediatamente, ao mundo novo que ele foi inserido. Às vezes o paciente está bem, a família não está bem e essa família precisa de um suporte, e as consultas com o psico-oncologista geralmente elas estão atentas ao tempo que muitas vezes os serviços eles não conseguem oferecer. Por exemplo, um serviço público com uma demanda reprimida, com muitos pacientes, muitas vezes o médico não consegue oferecer aquilo que ele tem de todo o potencial, de todo o conhecimento em função da demanda. Então, como às vezes numa consulta de 20, de 30 minutos,
um paciente vai conseguir falar sobre tantas coisas? É muito interessante que às vezes o paciente, quando ele faz a primeira consulta, ele coloca às vezes a melhor roupa, ele coloca toda a sua expectativa naquela realidade, ele coloca toda a sua confiança naquele profissional, que às vezes ele não vai ter todo o tempo que ele gostaria, embora extremamente ético e respeitável o seu trabalho. Então o psico-oncologista ele faz essa ponte de comunicação entre o paciente, a família, o paciente, a equipe, o paciente, o médico. Às vezes o paciente ele não compreendeu algumas questões e ali a gente mostra que a comunicação médico-paciente ela deve existir, que a relação muitas vezes verticalizada que se tem como estigma do paciente diante do médico não precisa mais acontecer. Ou seja, hoje nós temos uma relação horizontalizada na área da saúde, onde as pessoas podem sim conversar umas com as outras, o paciente, o médico, o paciente, a enfermeira, o paciente, a nutricionista, os pacientes e os psicólogos e também a família, para que possam de alguma maneira compreender e fazer não somente a assimilação do conteúdo, mas como eu sempre digo, que os pacientes possam fazer parte da nossa equipe. Eu falo para eles, se você quer se tratar conosco, você tem toda uma equipe multidisciplinar e também você faz parte dessa equipe, porque se você não fizer a sua parte, nós não conseguiríamos fazer a nossa com maior excelência.